Sai desse trabalho, porque eu vou perder os 40%, porque quem sai do trabalho, quem pede para sair, perde uma porcentagem do seu dinheiro de anos que você já trabalhou, né? Então eu vou perder, eu vou isso e aquilo, mas acabou perdendo a vida, porque ela não pôde aproveitar. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, neste momento entramos aqui na Tua presença, Senhor Deus, para Te agradecer por este dia, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por estarmos aqui, Senhor Deus, na Tua presença, Pai, neste momento, para estudar a Tua palavra, Senhor Deus, para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, Senhor, para que a Tua palavra possa nos capacitar, possa nos levantar, Senhor Deus, possa nos erguer a cada dia, Senhor Deus, nos ensinar, Pai, nos orientar, Senhor Deus, mais de Ti, porque sem Ti, Pai querido, nada podemos fazer. Somos dependentes, Pai querido, do Senhor, Pai, e por isso somos gratos, Senhor Deus, por estarmos aqui agora, neste momento, que o Senhor possa nos abençoar, possa nos livrar de todo mal, Senhor Deus, de toda seta maligna, de tudo que o inimigo planeja contra as nossas vidas, Senhor Deus, venha ser jogada por terra em nome de Jesus, pois o Senhor está ao nosso lado. A Tua palavra diz que se não fosse o Senhor ao nosso lado, o inimigo ele já teria nos tragado vivo, Pai. Então, eu preciso ser muito, muito, muito grata, Pai, por isso, Pai, pelo Senhor estar do nosso lado, independente das nossas falhas, das nossas lutas interiores, Pai querido. O Senhor não nos deixa só. O Senhor a cada dia, Pai querido, tem a nos orientar, Senhor Deus, para que nós venhamos trilhar cada dia mais pelo caminho correto, Pai querido, sem se desviar nem para um lado nem para o outro, Pai. E eu sou muito grata por isso, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada um deste devocional, possa abençoar aqueles, Pai querido, que ainda não se fizeram presente aqui. Que o Senhor possa trazer, Pai querido, para que nós venhamos aprender, Pai. Que o Senhor possa enviar teus anjos, Pai querido, na casa de cada um, Pai querido, pois só o Senhor que sabe, Pai, a necessidade dos teus filhos. Então vai completando, Pai, aquilo que está faltando na vida deles, vai tirando tudo que não necessita, Pai, e vai fazendo a tua obra, Pai. Nos ensina mais de ti aqui hoje, Pai, neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Hoje é Eclesiastes, capítulo 7. É um capítulo bem profundo, viu? Você quer ler ele pra gente, Tamir? Quer ler ele comigo? Como é que você tá aí? Leia, leia É? sim. Lê até o 7. capítulo 7. Lê até o 13 pra gente, Uhum. por favor. Vou botar aqui o óculos. As vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. É o título. Eclesiastes 7. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio
do que ouvir alguém a canção do tolo, porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isso é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Nunca digas porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Glória a 14. Deus. Meu Deus. Só esses trechos aqui já dão uns 3 dias de devocional, né? É muito forte, né? Salomão aqui vem e traz pontos assim. Ontem o Sr. Jurandir até usou esse termo, né? Aqui na minha palavra, aqui nos trechos aqui da explicação do estudo, ele fala, né, que Salomão usa a hipérbole aqui, né? E a hipérbole é quando você exagera, né? Você usa algo com muita intensidade, né? E para poder dizer algo, né? Então, aqui, por exemplo, ele fala, né? Melhor é a boa fama, né? Do que o perfume precioso, né? Ele fala unguento. Unguento é o perfume, né? O aroma ali do perfume, né? É melhor que você tenha que as pessoas falem bem de você, que você tenha honra, né? Que você seja uma pessoa respeitada, né? Do que você por fora, né? Estar bem, né? Então as pessoas olharem por fora e te verem como uma pessoa, né? Ilustre, né? Ou seja, uma pessoa talvez orgulhosa, uma pessoa cheia de si, uma pessoa cheia de posses, né? Cheia né? Mas não ter boa fama, né? As pessoas olharem para aquela pessoa e falar, aquela pessoa é uma pessoa que eu não confio, uma pessoa que, né, não tem um bom caráter, né? Uma pessoa infiel, né? Ou trapaceira, né? Ou corrupta. Então, nesse versículo aqui, ele quer trazer sobre isso, né? Ele fala, melhor é a boa fama do que né, o unguento precioso. E aí ele fala, e o dia da morte, melhor do que o dia do nascimento, né? Quando ele fala o dia da morte aqui, ele está se referindo também à questão da eternidade, né? A questão de ir ao encontro de Cristo, né? Então, esse dia, ele chega a comparar, né? Que Paulo também fala isso, né? Lá nos livros dos Evangelhos, né? Que se ele pudesse, né, a morte para ele seria até melhor, porque ele estaria perto de Cristo, mas ele ainda tinha algo para ser completado aqui, né? Então que ele fizesse a vontade de Deus, né? E, e essa é, né, um paralelo que ele quer dizer aqui, né? Então melhor é boa fama do que o perfume precioso, né? E o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Não que nascer não seja bom, né? Não que viver né, nesse mundo não seja bom. Deus nos fez, né? Aqui nesse mundo para que nós tivéssemos, né, vida em plenitude, né, e uma vida agradável, né, e alegre, mas ele diz que, né, estar na eternidade é mais gostoso do que estar nesse mundo, né. Melhor é a vida onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os tempos e os vivos que o tomem em consideração. E aquilo não quer dizer que o banquete é ruim, né? É aquilo que a gente está falando, é a tal da hipérbole, né? A tal dos exageros, né? Então, Salomão usa
frases aqui impactantes para que as pessoas tenham discernimento sobre o que é importante, né? E discernimento, por exemplo, sobre a questão do luto, né? Sobre a questão da tristeza, né? Ele fala, melhor é a mágoa do que o riso, né? Porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Então ele vem trazendo aqui clareza, né? Discernimento sobre o aprendizado nesses momentos, né? Quão importante é, porque muitas vezes nós podemos ter a tendência de viver a vida sem pensar muito na vida, né? Sem pensar muito por que que eu estou aqui, né? Que Deus quer de mim, né? É, qual é o impacto dos meus atos, das minhas, né, daquilo que eu faço, né, na minha vida, né? E tem pessoas que preferem não pensar muito nisso, né? Tem pessoas que preferem viver sem refletir muito sobre os atos dela, sobre a vida dela, né? Ela acha que isso é uma perda de tempo ou é algo que não cabe a ela, né? Basta seguir adiante, né? Basta viver ali e não refletir muito, né, sobre as coisas da vida, né? E o que Salomão vem trazer aqui é justamente que nesses momentos, né, de tristeza, né, no momento de luto aqui, no momento de mágoa, são os momentos onde realmente a pessoa para pensar, né, quem ela é, né? Quais são os objetivos, o porquê ela está aqui, né? Pensar em Deus, né? Se prostrar a Deus. Muitas vezes as pessoas, a gente acaba esquecendo de Deus, né? No dia a dia ali. E são as dificuldades que a gente lembra dele, né? São as dificuldades que a gente se prostra, né? Aí ele pede ajuda, né? No momento de luto aqui, por exemplo, né? Seja por uma pessoa querida, né? Seja por uma pessoa que às vezes você nem conhece, mas aquele ambiente ele traz reflexões, né? Ele traz aprendizados. É a oportunidade de ser um ombro amigo, né? A oportunidade de também de ter consciência de que a vida é finita aqui nesse mundo, né? De que a vida aqui ela tem um tempo, né? Então o que que nós vamos fazer com esse tempo, né? Qual o proveito que nós vamos tirar, né, do tempo aqui nesse mundo, né, para que não seja, em vão, né, mas para que a gente possa chegar lá na frente, né, e ver que nós colhemos, né, frutos, né, que nós plantamos sementes, né, que possam germinar muito no coração de outras pessoas também, né, dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos amigos, né, por onde nós passarmos. Aqui no 5 ele fala aqui, ó, melhor eu ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Isso aqui é uma palavra muito forte, né? Porque nem sempre nós estamos preparados para sermos repreendidos, né? Nem sempre nós estamos preparados para ouvir a verdade. E a gente sabe que só a verdade liberta, né? E, e é algo que eu reflito muito sobre isso, sabe? Como ser amigo de verdade. O amigo é aquele que bate nas costas, né? Dá um tapinha e dá aquele sorrisinho e mesmo ouvindo, né? Mesmo sabendo que o amigo está caminhando por um caminho que não é o correto, né? Ou o amigo é aquele que, né, com sabedoria vai e exorta, né? Vai e chama atenção. Isso é algo que fala muito forte, né? Então, ouvir é uma palavra a gente percebe muito bem, né? Quando a gente incomoda o outro, né? E quando o outro simplesmente se satisfaz de estar do nosso lado, porque ele não é incomodado com a nossa presença, né? A gente não cutuca no ego dele, a gente não cutuca no interior dele. Então tem pessoas que têm uma sensibilidade para aceitar essa crítica, né? Tem outras que têm mais resistência. E aí a gente também precisa pedir bastante discernimento também, né? O Espírito Santo, para que a gente também não seja justo demais, né? Não seja exigente demais com a pessoa. Lembrar que nós também somos falhos, né? Nós também erramos, nós também temos dificuldades de receber críticas, né? Nós também temos o lado teimoso, né, das coisas, né? O nosso orgulho, o nosso ego. E é aquilo que a gente tem que trabalhar todos os dias, né, para estar nos livrando de nós mesmos, né? E, e colocando, né, o- os ensinamentos de Deus, né? Deus acima de tudo, né? Aqui no versículo 6, né?
Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela? Tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Aqui ele vem falando, né, sobre é, justamente o que a gente falou, né? Aquela, aqueles momentos onde a gente pode estar passando, né, por alguém em dificuldade e fazendo de conta que a gente não está vendo, né? Passando por alguém que está em dificuldade e fazer de conta que está tudo bem, né? Só para a gente não se comprometer, só para a gente não ser o chato, né? Só para a gente não ser ignorado, só para a gente não ser, né, desprezado, né? Então, a gente possa pedir discernimento, né, todos os dias para poder, ser luz por onde nós passarmos, né? E, e termos misericórdia, né? Do, desses momentos também, das pessoas, né? Ter misericórdia de nós também, né? Pelo fato de nem sempre nós estarmos preparados para fazer esse mover, né? Para sermos usados, né? Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Porque o melhor fim das coisas, eu estava estudando aqui, diz que é porque quando já acabou, a gente já sabe como vai ser. Salomão chega a falar isso, né? Mas que, né? Então, assim, quando já acabou, a gente já sabe como vai ser. Então, uma pessoa, quando chega no final da vida, a gente já sabe como é que foi a vida dela, né? Aqui no princípio, não. Então, o princípio ainda tem muitas coisas a serem feitas, né? Melhor é o paciente do que o arrogante. Bom, que eu acho que já fala por si só, né? A pessoa arrogante, ela, ela acha que ela tá sempre certa, né? Não tem correção, né? Não tem, discernimento. Ela sempre acha que ela tá correta, né? Apesar de que eu acho que mesmo o arrogante, no silêncio dele, ele sabe que ele tá errado, né? Mesmo o arrogante recebendo uma palavra de exortação, né, no íntimo dele, ele consegue, né, reconhecer os erros dele, né? Mas, infelizmente, ele, por proteção, né? Por proteção, é como se a gente colocasse uma capa, né, em volta da gente e a gente não deixa ser acessado, né? Então, toda vez que a gente recebe uma crítica, a gente se protege, ao invés de a gente refletir, né? Isso é algo que a gente tem que estar trabalhando todos os dias, né? Para que a gente possa nos livrar das capas, né? Das camadas que a gente coloca em volta da gente, né? Para que a gente possa, acessar cada vez mais o nosso interior. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. A palavra até fala, né, que nós podemos nos irar, mas nós não podemos errar, né? Então, jamais digas por que foram os dias passados melhores do que esses, pois não é sábio perguntar assim. E aí Salomão vem trazer também sobre questão é, do, do nosso passado, para a gente não ficar remoendo muito, né, o passado, né? Nossa, naquela época era bom, né? Hoje, né, tenho saudade disso, tenho saudade daquilo. É, a gente não ficar dizendo, né, que o passado é melhor, viver do passado, né, porque ele muitas vezes atrapalha o nosso presente, né? Às vezes, nós podemos estar passando situações difíceis, né, e a gente não conseguir sair do lugar, mover, né, porque a gente fica preso lá no passado, a gente fica preso nas coisas que já aconteceram na nossa vida, as situações, às vezes, que a gente tinha, que hoje são diferentes na nossa vida, né? Fala, por que que hoje eu tenho que passar essa dificuldade? Era tão bom lá, era tão bom lá. E aí a gente não consegue sair, né? Não consegue mover, né? Então Salomão vem trazer sobre isso mesmo. Olha, não é bom você ficar lembrando, né, de situações que você já viveu e se lamentando, né? Então assim, olha para vive o presente, né? Vive o presente, né? Trabalha com aquilo que você tem hoje, né? Não fique, remoendo o passado, às vezes em culpa, né? Sentimentos de às vezes nos culpando de decisões erradas, né? Olha, porque eu fiz isso, hoje eu vivo aquilo, né? Eu vivo tal coisa, né? Então, a pessoa poder, é, realmente viver no presente, né? E fazer a mudança no presente. Boa é a sabedoria, a venderança e dê proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Que bênção, né? Que bênção. A gente vê aqui que dinheiro não é tudo, né? Dinheiro não resolve, né? Dinheiro é uma ferramenta, né? Agora a sabedoria.
a sabedoria que é dada por Deus a nós, né? Ela sim, dá vida, né? Dá vida ao possuidor, né? Ela sim nos remete, né? A ter consciência daquilo que realmente é importante para nós, né? Aquilo que realmente é importante, aquele que realmente nos completa, né? O dinheiro não é capaz de fazer isso, né? O dinheiro pode dar segurança, pode dar proteção, financeira e também trazer benefícios, mas não tem nada como a sabedoria, né? A sabedoria, ela realmente é transformadora, né? Ela que traz a paz, que faz realmente a gente viver com felicidade, né? Com alegria no nosso coração, né? Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? E aqui dizendo, né, que o que Deus faz, né, a gente não pode é, a gente não pode distorcer, né? A gente não pode fazer do nosso modo, né? Se Deus faz às vezes algumas situações na nossa vida, né? Não adianta nós nos revoltarmos ou querendo, né, ir para um lado se Ele está levando a gente para o outro, né? Então aquilo que Deus traça, né, para nossas vidas, aquilo que Deus traça para o mundo, né? Ele é daquela forma, né? E não adianta a gente ficar, né, relutando e remoendo para que seja de forma diferente, né? Que a gente possa ter compreensão e aceitar, né, as coisas da forma que Deus coloca, né? Muitas vezes é uma tristeza, né? Muitas vezes uma alegria, muitas vezes a gente vê o outro irmão, outra pessoa em sofrimento, né? E a gente não consegue entender, né? E aquilo não traga revolta no nosso coração, né? Mas que a gente possa ter compreensão aqui, ó, que seja para as obras de Deus, né? Para que nós possamos exercitar a misericórdia, para que nós possamos exercitar a generosidade, né? Porque muitas das coisas a gente não vai compreender o total, né? O todo, né? Mas que a gente possa realmente, do que é que eu posso, né? Tirar, né? Disso aqui, dessa situação, né? Então, que a gente possa exercer, né, essas obras aí que o Senhor, né, esses desafios que é colocado diante de nós. Amém? Quer comentar, Tamires? É bastante interessante esse capítulo, porque ele enfatiza bem que nós viemos levar uma vida com sabedoria, né? Porque sem essa sabedoria, a gente não consegue lidar direito com a nossa vida, com a nossa trajetória. Então, precisamos ser sábios. Porque quando a gente é tolo, as coisas vai se acabando, né? E a importância, né, da gente estar em locais que a gente sente tristeza, né, como o luto, como a gente está em um velório, né, a gente, é porque a gente acaba pensando na nossa vida, o que é que a gente tem passado, né? Você estava falando e eu estava mentalizando, né? Quando a gente está em uma festa, eu tiro assim pela minha mente, né? Quando a gente está em um lugar que só tem alegria, a gente não tende a pensar. Eu não penso, a gente vai ali, no caso, as conversas, a gente está aleatoriamente, sabe? Conversando, se divertindo. Só que a memória, a nossa mente, ela não pensa muito antes de falar. A gente está ali no momento de alegria. E quando a gente está em um velório, a gente tende a pensar se a pessoa era boa, né? A gente tem, poxa, a pessoa era tão boa, morreu tão nova, morreu disso, morreu daquilo. Se for de uma doença, a gente vai tentar, não, agora eu vou me cuidar, né? Vou me cuidar mais, vou procurar ir no médico, vou procurar me exercitar, dependendo sabe? Da situação. Se for por trabalho, eu vou me recuar mais um pouco, né? Então, tudo isso vem à nossa memória. Então,
Por isso que é importante a gente estar nesses ambientes, para a gente poder refletir sobre a nossa vida, como a gente tem vivido, como a gente tem passado, o que que a gente tem feito. E a gente procurar não esquecer, porque muitas das vezes a gente sai daquele lugar e acaba esquecendo do que a gente lembrou ali, do que a gente conversou ali, né? E isso é muito importante. E eu falando sobre isso, me lembrei, né, daquela senhora que eu pedi até oração por ela, que ela estava doente, Eliette, né? Que era uma pessoa bastante amada aqui na nossa congregação. E ela viveu muito, assim, pelo trabalho, sabe? E ela se acabou muito pelo trabalho dela. Mas para quê? Adiantou alguma coisa? Ela tinha tantos problemas e não queria parar para se cuidar por conta do trabalho. Ela precisou parar, por quê? Porque ela já não estava aguentando mais, né? Ela já não estava suportando mais. Ela estava com problemas nas pernas, ela não aguentava mais ficar em pé no seu trabalho, não conseguia mais exercer, teve derrame no joelho. Então, depois que ela se aposentou, ela aproveitou a vida dela? Ela era rica? Ela se tornou rica? Não. Então, não adiantou, sabe? Não adiantou. E eu, várias vezes, né, quando a gente conversava e ela dizia o que ela estava passando, tinha que fazer cirurgia nos pulsos, tinha que fazer cirurgia no joelho, muitos problemas, sabe? Muitos problemas. Ela tinha e continuava em um trabalho que estava piorando a situação dela. E ela sabia fazer salgado, sabia cozinhar, fazer doce. E aqui é uma cidade que o que você botar, você vende. Você consegue trabalhar, você não vai enriquecer, sabe? Mas você também não vai passar fome. Você vai conseguir se sustentar. E eu falava para ela, eu disse, por que você não sai desse trabalho? Sai desse trabalho, você... Ah, porque eu vou perder os 40%, porque quem sai do trabalho, quem pede para sair, perde uma porcentagem do seu dinheiro de anos que você já trabalhou, né? Então, eu vou perder, eu vou isso e aquilo, mas acabou perdendo a vida, porque ela não pôde aproveitar, sabe? Ela não pôde aproveitar. Então, eu penso assim, sabe? Quando eu estou em um lugar desse, poxa, porque aquela pessoa fez tanta coisa e hoje está ali, em um caixão, morreu. Porque se acabou demais. Às vezes ela poderia ter vivido, ter ganhado menos e ter vivido mais. Então, essas são as opções da vida da gente, que são escolhas nossas. São escolhas nossas. Que a gente que tem que decidir as nossas escolhas, as nossas posições, o que a gente deve fazer. Eu estou aqui falando, mas eu não sou uma pessoa de alta sabedoria, eu passo pelos meus problemas. Todos nós passamos pelos nossos problemas, né? E eu decidi algo na minha vida que eu poderia ter alcançado algo maior? Poderia. Mas eu não optei, já tinha passado, já estava com problemas, então eu não vou procurar, né, outras coisas. Então eu decidi algo na minha vida que eu poderia trabalhar em outros lugares. Porém, se eu trabalhasse em outros lugares, minha filha não ia estar comigo. E a gente sabe que quando a criança está pequena, esses são os melhores momentos que o pai pode ter com o filho, que a mãe pode ter com o filho. Esses são os melhores momentos. E eu não queria perder esses momentos. E eu não queria que minha filha passasse por coisas que tantas crianças passam por aí. Então, qual foi a minha opção? A opção, não é opção, mas qual foi a minha vontade, a minha decisão, né? No caso, a minha decisão foi parar de trabalhar na rua
e trabalhar em casa, ganhando bem menos, né? Porque eu posso dizer assim, eu não ganho um salário mínimo. Eu não ganho um salário mínimo. Mas eu posso me manter, sabe? Não tenho um carro, não tenho uma moto, mas eu tenho minhas pernas, graças a Deus. Se for preciso, eu pego um táxi. Se for preciso, eu pego uma mototáxi. E vou aonde eu quero. Não passo necessidade. E quando eu entrei para esse meu negócio, eu disse assim, ó, Deus, eu não quero ser rica. Eu não preciso ser rica. Eu só quero ter condições de me manter minha família. Eu quero manter minha família. Eu quero criar a minha filha. Eu nunca quis ter filho, né? Eu pedia para ser estéril até. Mas Deus me deu uma filha. E eu quis criá-la. Se eu tive, quem tem que criar sou eu. Então, essa foi, né, uma grande sabedoria na minha vida, porque hoje eu vejo, sabe, resultados. Tem coisas que ainda não está como eu queria, mas a gente tem que viver, né? A gente vai vivendo um dia após o outro, mas eu criei minha filha está aí com 13 anos, graças a Deus, está estudando, sabe? Então a gente vai desenvolvendo. E hoje eu digo, eu agradeço hoje, até pela cama que eu deito para me dormir à noite. Eu digo, Senhor, obrigado por esta cama. Obrigado por tudo. Sabe, eu agradeço porque teve momentos lá atrás que foram bons, né? Que a gente, como a palavra diz, mas tem momentos que foram ruins. Então, eu tenho que agradecer ao meu Deus, ao nosso Deus, pelo hoje, pelo que a gente está vivendo hoje. Então, essa sabedoria, ela tem assim que se impregnar na nossa vida, porque se a gente não tem sabedoria, a gente não tem nada. Se a gente não tiver sabedoria, a gente não tem o temor, né? Porque a palavra vai dizer que a sabedoria, né? O temor, não é o temor, é o princípio da sabedoria. Então a gente tem que ter, sabe, isso na nossa vida. A gente tem que buscar isso na nossa vida. A gente tem que procurar ser sábios e andar com pessoas sábias. E andar com amigos sábios, né? E você falou aí também sobre a repreensão. Às vezes a gente não gosta da repreensão porque a gente não gosta de ouvir a verdade, né? A maioria da verdade. E uma coisa que eu sempre digo assim, que a verdade, ela dói na nossa alma, mas a verdade, ela também cura. Porque quando a gente passa muito a mão pela cabeça das pessoas, a pessoa ela não vai evoluir lá na frente. Ela não evolui. Eu tenho pouquíssimas amizades. Pouca, sabe o que é pouca? É pouca mesmo, porque minha mãe sempre dizia assim: sua amiga sou eu. Por que sua amiga sou eu? Na hora da necessidade, quem é que serve a gente? Não é a nossa mãe? Não é o nosso pai? Não é a nossa família? Então, essa é minha amiga. E é o que eu digo à minha filha sempre. Tudo que acontecer na nossa... Não que você não vai ter amizades, mas tem que ver quem é sua verdadeira amiga. Quem é que vai lhe repreender? Quem é que vai dizer, não, Gabriela, isso aí tá errado, não faça isso não. Porque tem amizades que lhe levam para o fundo do poço. Acha, você tá fazendo algo, faça mesmo. Saia mesmo, não obedeça não, sua mãe. E leva para o fundo do poço a pessoa. Mas quando você tem uma amizade que é verdadeira, você tá vendo você fazer errado, ela vai lhe repreender. E eu gosto bastante disso. E eu tenho uma amiga, você diz assim, eu tenho uma amiga fora da minha mãe, né? Uma amiga que ela, quando a gente conversa, que eu falo algo que é errado, ela me repreende. E ela diz, não, Tâmia, não é desse jeito. Você tá errada. E a mesma coisa eu com ela.
E isso acaba nos levando a um nível maior, porque ela não está passando a mão pela minha cabeça. Então, eu não aprendi a passar a mão pela cabeça das pessoas. Eu não aprendi. Então, minha irmã, eu e minha irmã mesmo, a gente se dá bem enquanto a gente não conversa assim muito, sabe? A gente sempre brigou. Eu e minha irmã, a gente sempre brigou mesmo. A gente veio se dar bem quando cada uma foi morar na sua casa, né? A gente se tornou assim um pouco mais amiga, mas às vezes ela me fala coisas que ela ainda não aceita que eu falo que ela tá errada. Então tem coisas que às vezes eu digo assim, ó, peraí, não quero falar disso, deixa isso para lá, porque se a gente continuar, a gente vai brigar. Por que a gente vai brigar? Porque ela ainda não aceita que eu fale que ela tá errada, que ela não pode fazer daquele jeito, sabe? Então a gente tem que aceitar quando alguém fala isso com a gente tem que aceitar essa repreensão, porque Deus, ele diz o quê? Que ele repreende aqueles que ele ama. Então, se uma pessoa me repreende, é porque ela me ama. É porque ela quer ver o meu bem, ela não quer que eu faça aquilo. E muitas das vezes ela tem mais sabedoria do que eu, não é? Então, se ela está me falando, é porque ela tem mais sabedoria, é porque ela já entendeu, né, aquilo de outra forma. E eu tenho que aceitar, porque quando eu aceito isso, quando eu absorvo isso, eu vou me tornar mais sábia. Eu vou me tornar mais sábia. Então, a sabedoria era bastante importante. Acho que por isso que Salomão, né? Ele fala disso, porque ele viveu muito para ele escrever essas coisas aqui. E ele pediu sabedoria a Deus, mas ele se perdeu no meio do caminho. Então, ele teve muitas coisas que ele não teve sabedoria para ele escrever aqui esse livro, para que hoje a gente viesse aprender mais sobre essa sabedoria, né? Então, que a gente venha estar sempre, 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 sempre pedindo essa sabedoria a Deus, porque só quem pode dar essa sabedoria é Deus mesmo. Amém. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez esse em oposição. Aquele para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não, uma pergunta, né? Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto, e também disso não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 governadores que haja na cidade. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir o que teu servo te amaldiçoa. Porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoastes a outros. Tudo isso adquire com sabedoria. E disse: sabedoria adquirirei.
mas ela ainda estava longe de mim. Longe está o que foi, e profundíssimo quem o achará. Eu tornei a voltar-me e deitei em meu coração saber e inquirir, e buscar a sabedoria e a razão, e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarrios. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte: a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá ser preso por ela. Vedes aqui isto, achei, diz o pregador, conferindo uma coisa. Ai, desculpa. Vedes aqui, obrigada. Vedes aqui isto, achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para achar a causa. Causa que a minha alma ainda busca, mas não achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas essas não achei. Vede isto, tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Glória a Deus. Aqui, esse trecho aqui, Salomão vem falar, né, sobre a insensatez do homem, né, sobre aceitar, né, aquilo que Deus quer para cada um de nós. Mas ele vem trazer também uma perspectiva aqui, né, para que nós não sejamos extremamente justos com as pessoas, né, não sejam extremamente justos, é, nem exageradamente sábio, né. Exageradamente sábio, a gente sabe, né, dá para ter uma ideia por que que Salomão fala isso, né? Ser exageradamente sábio é aquela pessoa que acha que sabe tudo, né? Que, né, não é ensinável, ninguém tem nada para ensinar ela, ela sabe de tudo. Então, né, ela é extremamente sábia. Quando alguém quer ensinar, ou quer falar alguma coisa, ou quer exortar ela, quer, né, ela, não, isso aí eu já sei, não, isso aí não, já sei. E a gente sabe que quem sabe tudo não sabe nada, né? Tem aquele ditado, né? Então, Salomão vem e traz aqui, né, sobre não seja exageradamente sábio, né, porque te destruirá, né, destruirá você mesmo, né, você ser, né, uma pessoa que não é ensinável, né, é, isso acaba, né, nos destruindo. Mas ele fala também que não seja demasiadamente justo, né, e aqui é muito interessante essa parte, né, por que que ele diz isso, né? Porque nós temos a tendência, né, de julgar as pessoas, nós temos a tendência de exortar as pessoas, né, de querer corrigir, né, mas nós temos que ter cuidado com isso também, porque se nós formos demasiadamente justos, né, com as pessoas, nós seremos totalmente insuportáveis também, né? Se tornaremos pessoas que, né, seremos insuportáveis diante dos homens, né? E além disso, nós lembramos que a nossa misericórdia, né? A misericórdia de Deus conosco é do tamanho da nossa misericórdia com as outras pessoas também. Então, se nós somos justos demais, né? Deus também vai ser justo demais conosco, né? E nós não somos capazes de ser perfeitos, né? Eu me lembro muitas vezes, assim, às vezes quando corrigindo uma pessoa, né? Às vezes vendo uma coisa fora do lugar, né? E aí eu querendo corrigir aquela pessoa, e aí depois eu lembrando, né? Mesmo já corrigindo, né? E eu lembrando depois, falar, eu também faço isso, né? Eu também faço aquilo. E eu querendo ser justo com a pessoa, né? Querendo, né, chamar a atenção da pessoa para que ela, né, tenha determinados comportamentos, né? Ou, né, tenha determinadas, né, atitudes, né? E sem, olhar para mim mesmo, né? Vendo que eu também falho, né? Então, assim, quanto é a força do meu corrigir, né, em relação a determinadas coisas, né, com as pessoas? É um conselho, né? É uma forma amorosa, né? Ou será que eu estou sendo, né, extremamente, né, justo? E aqui me lembra muito, porque eu estava num culto, e o pastor estava falando, trazendo essa palavra sobre Davi,
né? Porque Davi, quando ele pegou a ovelhinha daquele homem, né? Mais pobre e fez um banquete que acho que é Ananias, Natan, né? Que veio, o profeta que veio corrigir, falando sobre Urias, né? Que ele tinha pego a única ovelhinha dele, que era a esposa dele. Davi virou e falou assim: aquele homem vai ter que dar 4 ovelhas para poder pagar a ovelha que ele pegou daquele homem pobre, né? E Davi falou um monte de coisa: que homem perverso, que homem isso, que homem aquilo, né? E assim, o tamanho da justiça da qual Davi, né, empregou sobre aquele homem, né? E aí o pastor trouxe realmente uma reflexão que os 4 filhos que Davi perdeu foram os 4 ovelhas que Davi cobrou, né, daquele homem, né, quando ele descobriu que era ele mesmo, né? Então, o preço que ele aplicou, né, a pena que ele aplicou, né, foi a que Deus aplicou sobre ele, né? Porque foi ele mesmo que aplicou aquela pena, né? Foi ele mesmo que exigiu aquilo, né? Que seriam 4 ovelhas, né? Então, foi justamente assim o tamanho da justiça, né, que Davi empregou foi a que voltou para ele. Então, por isso que diz aqui, né, porque nós não sejamos extremamente justos, né, que nós não sejamos extremamente sábios, justamente para que a gente não se destrua a nós mesmos, né, porque o tamanho da nossa misericórdia é o tamanho da misericórdia que Deus, né, vai, né, aplicar sobre nós. Então, para que nós tenhamos isso no nosso coração todos os dias, né, lembrando, né, que nós precisamos, né, usar de misericórdia com as pessoas, né, usar de entendimento com as pessoas, para que a gente tenha compreensão de que nós somos falhos, né, nós não somos perfeitos. A própria palavra fala aqui, né, aqui na frente ele fala, né, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Olha que palavra forte no versículo 20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Ou seja, né, bom, né, justo, que não erra, só tem um, né, que é Cristo, né? Todos nós somos falhos, né? Então nós, através, né, das nossas falhas, reconhecendo a nossa pequenez, né, nossas incapacidades, né, é onde nós somos capazes de exercer, né, essa misericórdia, né? Por isso que a perfeição ela só cabe a Deus, né? Ela não cabe ao homem aqui, para que nós possamos, né, através da nossa pequenez, exercer o amor que Deus coloca no nosso coração, né? Exercer aquilo que Cristo veio nos chamar a atenção também. Aqui fala, não seja demasiadamente perverso, nem louco, né? Nem sejas louco, porque morrerias fora do seu tempo, né? Aqui fala a mesma coisa, né? Para que nós não sejamos, né, maus, né? Para que nós tenhamos Deus no nosso coração, né? Bom é que retenhas isto e também daquilo, não retires a mão, pois quem teme a Deus, tudo isso sai ileso. Olha que bênção, né? Então, assim, o temor a Deus, né, o respeito a Deus, né? Eu vejo muito essa palavra de temor muito associada a respeito, né? Então, o respeito a Deus, né, faz com que nós tenhamos discernimento, né, sobre essas coisas, né? Que nós pensamos, refletimos sobre essas coisas. Nós não precisamos estar num velório para refletir sobre essas situações. Nós não precisamos passar por atribulações para refletir sobre, né, sobre as coisas da vida, sobre o que é bom, sobre o que é mal, né, sobre sabedoria, sobre exortação, sobre tudo isso que esse capítulo vem ensinando. Nós não precisamos estar em tristeza para poder refletir sobre, né, sobre as coisas importantes da nossa vida, né? Um momento como esse, por exemplo, um devocional, onde nós estamos estudando a palavra, onde nós estamos, né, tendo a oportunidade de refletir sobre um testemunho de um irmão, né, sobre as coisas da nossa vida, né? Esse é o momento que é importante para que nós possamos exercer, né, esse temor a Deus e, e, pela graça de Deus, receber sabedoria, né, sobre como conduzir a nossa vida, né? Aqui ele fala, a sabedoria fortalece ao sábio, né? Mas mais do que 10 poderosos, né, que agem na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que dizem, para que não venhas a ouvir o seu servo amaldiçoar, né? Amaldiçoar-te. Olha que coisa que ele fala, outro ensinamento poderosíssimo que Salomão traz aqui, ó, no 21. Não apliques o coração a todas as palavras que dizem de você, né, que dizem da gente,
né, que a gente não traga para o nosso coração tudo que falam da gente, né, que nós possamos agir com misericórdia, né, que nós possamos, não é ignorar o que as pessoas falam, mas que nós tenhamos piedade sobre aquilo que as pessoas falam para a gente, porque quantas vezes nós falamos algo para as pessoas, né, no qual depois nós nos arrependemos, né, no qual depois nós, né, pensamos, pô, não deveria ter falado daquela forma, né, eu fui extremamente justo com aquela pessoa, ou eu falei algo que eu não deveria falar, porque foi da minha emoção, né, saiu coisa ruim do meu coração, né, mas eu não sou aquilo. Né? Então, da mesma forma, as outras pessoas às vezes falam coisas para a gente, mas ela não é aquilo, né? Ela só está, né, às vezes externalizando algo que está no coração dela, mas é algo mal resolvido, é algo que precisa ser curado, né? Então, que nós também tenhamos misericórdia sobre aquilo que as pessoas falam para a gente, né? Pessoas às vezes falam mal da gente pelas nossas costas, pessoas às vezes falam mal, né, da gente na nossa frente mesmo, né? E muitas vezes aquilo, né, pode tocar no nosso ego de forma tão profunda, né, e virar né, uma bola de neve, uma briga, né, tremenda dentro daquele ambiente, né, e que nós possamos, né, receber as coisas que a gente sabe que não é verdadeira, que não é de Deus, mas com misericórdia, né, tendo a compreensão que muitas vezes as pessoas falam coisas, né, que na quais elas vão se arrepender depois, né, e que nós possamos ser sal dessa terra, né. A gente sabe que a nossa atitude vai colocar uma brasa na cabeça daquela pessoa e vai fazer com que ela reflita de forma diferente, né? Mas se aí nós tivermos um embate, né, batemos de frente, vai fazer com que aquela pessoa se posicione mais firmemente, mesmo ela sabendo que está errada, né? O orgulho às vezes faz com que, né, nós tenhamos dificuldade de reconhecer as nossas falhas, né, reconhecer que nós falamos alguma coisa que não está, né, de acordo, né, que não seja correto, né? Então, a nossa atitude ali faz com que é, haja mudança, né, no nosso comportamento e no comportamento do outro. Então, não aplique o coração a todas as palavras que dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Olha isso, né? Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tem amaldiçoado os outros. Olha isso, né? Então, quão falhos nós somos também, né? Então, ensinamento poderosíssimo que Salomão traz aqui. Aí depois ele traz uma outra parte aqui que é um pouco mais complexa de entender, e a gente vai ter que ver um pouquinho qual era a realidade de Salomão naquela época, né? Aqui ele fala, por exemplo, de fato de que ele dificilmente acha um homem para confiar, né? Mas ele achou um, mas mulher ele não achou nenhuma. Né? Ele achou um homem que ele poderia confiar, mas mulher ele não achou nenhuma. E a palavra aqui não quer dizer que as mulheres não são confiáveis, né? Mas se a gente olhar o contexto de Salomão, de que ele vivia ali, né? Salomão teve muitas mulheres, né? Salomão, há muitas mulheres ali que foram pedra de tropeço também na vida dele, né? Laço do passarinheiro, né? Então, Salomão vem trazer aqui essa reflexão, né? A gente consegue ver aqui, enxergar a realidade que ele viveu naquela época, né? Então, tudo isso experimentei pela sabedoria, né? E disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que estava longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar, e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez, loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte. Aí ele vem e traz, né? A mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser o seu prisioneiro. E aqui fala justamente, né, sobre a questão da relação do homem e a mulher, né, e a mulher e a questão da sensualidade, a questão da, da mulher poder ser uma pedra de tropeço realmente na vida do homem, né, a questão da tentação, né, e que o homem aqui, ó, quem for bom diante de Deus fugirá dela, né, então fuja das tentações. Né? Não as enfrente, mas fuja delas, né? Mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. E aí que a gente lembra, né, de João, capítulo 8 versículo 34 que fala, né, que o pecado nos aprisiona, né? Então, né, o pecador ele é escravo do próprio pecado, né? E a gente vê claramente isso acontecendo na nossa vida, né? Quando nós pecamos e quando nós exercemos aquela iniquidade, né, nós acabamos nos tornando prisioneiro dela, né, até que nós possamos verdadeiramente nos arrependermos, né, de coração,
né? E nos libertarmos daquilo, né? Daqueles nossos atos, né? É, eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo, juízo que ainda procuro, e não o achei entre 1000 homens, achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias, né? Meu Senhor, glória a Deus. É que Salomão trazendo muito discernimento para nós, né? Que nós possamos nos livrarmos, né? De nós mesmos, né? Nos livrarmos do nosso lado pecaminoso, né? Nos livrarmos aqui do debaixo do sol, né? Que nós possamos caminhar com temor a Deus para que nós possamos, né, é, se aproximarmos cada vez mais do que Cristo nos ensinou aqui nessa terra, né? E nos ensina todos os dias no nosso coração. Amém? Fábio, aqui no 28, na minha tradução, fala assim, né? Causa que a minha alma ainda não viu, achei eu, mas uma mulher entre todas não achei. Aqui na minha percepção, né? Ele estava falando que entre 1000, a única pessoa que ele tinha achado, assim, com tremenda sabedoria era ele, né? Era ele mesmo, porque assim, ó, Deus, ele pediu, né, naquele início da trajetória dele, ele pediu, Deus disse para ele pedir qualquer coisa. E ele pediu para Deus a sabedoria. Aí com a sabedoria dele veio riquezas, né? Veio muitas e muitas coisas mais. Então, devido a estas coisas, quando a pessoa tem, né, muitas coisas, aparecem pessoas, muitas pessoas querendo usufruir daquilo. E às vezes a gente acaba o quê? Se perdendo um pouco no caminho. Que o que foi que aconteceu com ele, né? Tinha precisão de Salomão ter 1000 mulheres, né? Na palavra lá em Reis, 1 Reis 11:3 diz que ele teve 700 mulheres e 300 concubinas, né? Teve essa necessidade toda? Não tinha necessidade. Então, entre todas essas mulheres, ele não achou nenhuma sábia, porque nesse momento ele não foi sábio. Nesse momento, com essas mulheres, ele não foi sábio. Porque se ele fosse sábio, ele tinha achado algumas mulheres sábias. E todas que ele encontrava, que ele casado, eram as mulheres de outros lugares, né? Imagino eu, minha conjectura, né? Que eu não estou lendo de onde eram essas mulheres, nem sei onde é que está, né? Não sei se a Bíblia relata, acho que não, sobre essas mulheres que Salomão teve. Então, cada uma, quando vinham, servia a outros deuses. E isso acabava levando Salomão à decadência e a tudo que ele passou, né? Mas por ele ter, né? Possa ser que o que ele fala aqui sobre a gente, que a gente não pode procurar tanta sabedoria para que a gente não acaba, né? Não destrua nós mesmos, também por esta questão. Porque quando a gente acha que a gente tem sabedoria demais, que a gente tem muita coisa, o que vem de lá a gente acha que é oportunidade e quer abraçar, né? Então, as mulheres que vinham, tudo que vinha, ele ali abraçava, ele casava, ele tinha suas concubinas, ele fazia suas práticas, e aquelas mulheres, né, adoravam a outros deuses, a outros deuses. E isso acabou levando ele também a essa decadência, né? E ele diz, né, no 29, vede isto, tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Deus fez reto, mas aí ele buscou muitas invenções, muitas outras coisas, que acabou se chegando a esse nível, né? A esse limite dele, porque ele adquiriu uma sabedoria e teve tudo, e no final da vida ele viu que muitas das coisas que ele fez foi por vaidade. Por isso que ele diz, né? Vaidade, vaidade, tudo
é vaidade. Precisava, 1000 mulheres é ter muita vaidade, é querer ter tudo, é querer ter muita coisa. Então, isso não favoreceu a ele, né? Quando ele chegou no final da vida. Amém. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Senhor, gratidão, Pai, gratidão, Senhor. Toda honra, toda glória, Pai, todo louvor, Pai, seja a Ti, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado, Pai, pela presença dos meus irmãos aqui, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, Pai, por que o Senhor tem nos revelado, Senhor. Que nós possamos, Pai, ter discernimento sobre cada palavra, Senhor, que o Senhor tem colocado no nosso coração, Senhor. Que nós possamos, Pai, aplicar isso no nosso dia a dia, Pai. Que nós possamos aplicar isso na nossa vida, Senhor, com humildade, Senhor. Ter discernimento, Pai, que nós não somos nada, Senhor. Que nós temos dependência total de Ti, Pai, que o Senhor é o único que pode suprir, Pai, as nossas incapacidades, Senhor. O Senhor é o único que pode, Pai, suprir as nossas necessidades, Pai, completar, Pai, aquele vazio, Pai, dentro de cada um de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar conosco todos os dias, Pai. Obrigado, Senhor, por caminhar conosco, Pai. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia, Pai, pelo seu perdão, Senhor. Obrigado, Pai, que nós possamos enxergar, Pai, cada vez mais, Pai, o amor, Pai, que o Senhor tem colocado nos nossos corações dentro da nossa vida, Senhor. Nós possamos ter um coração cada vez mais misericordioso, Senhor, um coração compreensivo, Pai. Um coração, Pai, que consegue enxergar, Pai, a fraqueza, Pai, a fraqueza do homem, Pai, a fraqueza, Pai, em nós mesmos, Senhor, a fraqueza, Pai, do nosso próximo, Senhor, e agir, Pai, com discernimento, com misericórdia, Pai, que as nossas palavras, Pai, sejam palavras doces, Senhor, palavras de amor, palavras de edificação, Pai, que nós possamos cada vez mais, Pai, refletir o seu amor, Pai, refletir, Pai, aquilo que o Senhor tem ensinado, Pai, para cada um de nós no nosso dia a dia, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida de cada irmão, Pai. Obrigado, Pai, pela vida dos nossos familiares, Pai, dos nossos filhos, Pai. Que o Senhor continue, Pai, nos guardando, Senhor, nos protegendo, Senhor. Colocando sobre o seu manto sagrado, Senhor. Que a nossa casa, Senhor, seja fruto, Pai. Fruto de coisas, de bênçãos, Pai. Que nós sejamos, Pai, luz, Pai, por onde nós passarmos, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade, Senhor, de estar com nossos amigos, Senhor, recebendo, Pai, aquilo que o Senhor tem para nos entregar todos os dias, Senhor. Gratidão, Pai. Olhe, Pai, pela vida da Dona Marinês, Senhor, ore por ela, Pai, preserve a saúde dela, Pai, cuida dela, Pai, restaura ela mentalmente, fisicamente, Senhor. Vá até ela, Pai, o Senhor sabe das necessidades dela, Senhor Jesus. Toma conta do coração dela, Pai, traga conforto, traga confiança, Senhor. Que ela, Pai, ande inabalável, Senhor, diante de Ti, Pai. Obrigado, Senhor. Cuida de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pela vida da minha irmã, Senhor. Agradeço, Pai, pela recuperação dela, Pai. Agradeço também, Pai, pela vida do Fabiano, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, trazendo clareza, Senhor. Que aquele véu seja rasgado, Senhor. Que ele possa, Pai, se prostrar a Ti, Pai, e reconhecer quão grandioso o Senhor é, Pai. Livra ele, Pai, de todo mal, Pai. Reverte ele, Pai, com a sua armadura celestial, Pai. Cubra, Pai, a família dele, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor. Agora e para sempre, Senhor. Amém, Pai. Amém. Glória a Deus. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para que pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.